Certo, boa tarde. Obrigada, boa tarde, todos presentes. Parece que sim. Vocês trocaram de lugar. Alguns de vocês trocaram, então isso me pegou com um pouco de surpresa. Mas tudo bem, parece que todos os réus estão presentes, os advogados de defesa estão presentes, o Ministério Público está presente, certo? Ambos os lados estão prontos para prosseguir com a sentença. Sim, meritíssimo. Certo. Defesa? Vocês estão prontos? Sim, meritíssimo. Meritíssimo. Sei que vários de vocês apresentaram pedidos após o julgamento, então vamos ouvi-las primeiro. Certo, Sr. Gonzalez, pode começar. Boa tarde, meritíssimo. Gonzalez representando o Rashad Murphy. Meritíssimo, protocolei um pedido de novo julgamento em nome do Sr. Murphy e, sem me alongar sobre muitos argumentos que já foram apresentados durante o julgamento e nos pedidos apresentados antes do julgamento. Meritíssimo, apenas para constar, gostaria de declarar os fundamentos sob os quais apresentamos nossa moção, sem fazer nenhum argumento mais extenso. Isso já foi feito e ficará claramente registrado nos autos. Basicamente, meritíssimo, nós sugerimos que, em primeiro lugar, que o veredito proferido contra Rashad Murphy Retiro isso, meritíssimo. O Sr. Murphy sugeriria que o tribunal errou ao negar várias das pedidos anteriores ao julgamento do Sr. Murphy, com argumentos que se estenderam não apenas às datas das moções prévias, mas também durante o curso e o escopo do julgamento em circunstâncias intermediárias, e tudo isso está registrado em ata. Primeiramente, seria a moção para suprimir o celular do Sr. Murphy. Em segundo lugar, a moção para suprimir as declarações do Sr. Murphy. Em seguida, meritíssimo, a moção para separação do réu e, alternativamente, para júris separados. Em seguida, meritíssimo, sua primeira moção in limine referente ao GOST 187, sua segunda moção in limine e o desafio Daubert. Com relação à opinião das autoridades, depoimentos e testemunhos sobre o suposto histórico de guerra de gangues e informações de inteligência baseadas em boatos, bem como atos de violência não acusados e não solucionados. Em seguida, meritíssimo, a moção in limine do Sr. Murphy referente à afiliação a gangues, identificação de gangues e quadros de gangues. A quarta moção in limine do Sr. Murphy referente ao depoimento de identificação por opinião no que diz respeito à mídia digital. As partes da quinta moção in limine do Sr. Murphy referentes a provas irrelevantes. A sexta moção in limine do Sr. Murphy referente a partes da moção in limine de Roberto Howard. E também a sétima moção in limine do juiz Sr. Murphy referente às provas do julgamento do Estado 88B, 88C e 101. Sugerimos também que o tribunal errou ao negar a moção do Sr. Murphy por sentença de absolvição após a apresentação do caso pelo Estado e após todas as provas. E então, meritíssimo, apenas uma contagem cumulativa em relação à totalidade dessas moções que foram previamente registradas em ata. E por fim, meritíssimo, que o peso das provas não parecia sustentar o veredicto do júri. Essas seriam as questões que o Sr. Rashad Murphy incluiu em sua pedido de novo julgamento. Obrigado. Promotoria, você poderá responder a todas as moções após a apresentação dos réus. Ok. Tudo bem, Sr. Wise, você quer ir em seguida em nome do Sr. Gathright? Sim, meritíssimo. Não, meritíssimo. Não apresentamos pedido de novo julgamento. Pediram que eu adotasse os argumentos do Sr. Gonzalez e sei que tudo já foi debatido. Sim, foram. Todas as moções apresentadas antes do julgamento são decisões do tribunal. Seus argumentos, suas moções, quaisquer objeções que você tenha, todas foram registradas em ata. Obrigado, meritíssimo. O único documento extra apresentado foi um memorando sobre a pedido de absolvição quanto à sexta acusação de adulteração de provas, feita só contra o Sr. Gathright.
Acredito que Vossa Excelência deixou sob consideração enquanto aguardava o júri, mantendo a moção em aberto. Por isso, protocolamos um memorando resumindo a lei. Acredito que o Ministério Público concordou, durante o argumento da moção no julgamento, que a base para a acusação de adulteração de provas é o fato de deixar o carro na casa da avó e limpar as portas. Mencionamos vários casos que afirmam existir 2 elementos para a adulteração de provas. Você precisa. Existe a remoção da evidência, o aspecto físico, mas também há o elemento do dolo específico que exige provas de que a suposta remoção da evidência foi feita com a intenção de prejudicar sua veracidade ou disponibilidade em um processo criminal. E não foi apresentada nenhuma prova desse elemento no julgamento. A evidência mostra que o carro foi deixado com a avó, que não recebeu instruções para escondê-lo. Ela dirige normalmente e foi parada ao volante. O interior de 2 das portas foi limpo e só isso. Nada mais foi limpo dentro do carro. Isso não condiz com alguém tentando dificultar a disponibilidade. Obviamente, ainda teria 90% do carro disponível para ser periciado em busca de qualquer evidência física que pudesse estar lá. Acho que as evidências são claramente consistentes com a limpeza ter sido feita porque o carro seria deixado com a avó dele e isso foi feito por cortesia a ela. E só para citar rapidamente uma frase do caso Stance do Estado, na verdade todos os casos que citamos são consistentes com isso, mas uma frase desse caso é que a conduta ambígua do réu em relação à evidência é insuficiente para demonstrar a intenção necessária para uma violação da seção 918.13. Simplesmente descartar uma evidência de si mesmo, sem mais nada, não constitui uma violação. E isso é tudo o que foi provado aqui, que supostamente a evidência foi descartada, por assim dizer, ficando com a avó, mas não há nenhuma prova de que isso foi feito com qualquer intenção de prejudicar sua disponibilidade. Quando você pensa bem, o fato do Sr. Gathright limpar as portas, voltar ao carro, sair dirigindo e estacionar na rua é claramente inconsistente com a tentativa de eliminar evidências de que usou o carro. Assim, com base nisso e nas autoridades citadas no memorando, reiteramos o pedido de absolvição. Certo, obrigada. Tudo bem, Sr. Sonardi, em nome de Davion Murphy. Boa tarde, meritíssimo. Em nome de Davion Murphy, solicitamos um novo julgamento. E como indicado anteriormente, ao final de todas as provas, nós iremos adotar e readotar todas as moções dos corréus que foram ouvidas e decididas pelo tribunal. Nossa moção para um novo julgamento se baseia em 6 fundamentos diferentes. O primeiro fundamento é a indeferimento da separação dos réus. O tribunal ouviu moções para separar os réus e, obviamente, negou esse pedido, já que o caso foi julgado em conjunto com os outros corréus. E, obviamente, alegamos que os réus foram apresentados como um grupo coletivo que, obviamente, incluiria o Sr. Davion Murphy e houve considerável perigo de culpa por associação simplesmente porque o Sr. Davion Murphy foi julgado juntamente com os outros corréus. O segundo fundamento é que o tribunal permitiu ampla apresentação de perfil e provas de afiliação a gangues. O foco do julgamento e uma parte substancial do julgamento foi baseado na apresentação pelo Estado da suposta afiliação de gangue do Sr. Murphy, e isso se tornou o foco do julgamento e simplesmente ao alegar que o Sr. Murphy de fato fazia parte ou era participante da gangue, o tornaram culpado por associação. A terceira moção, o terceiro fundamento sobre o qual o tribunal já havia decidido anteriormente, mas vamos reafirmar, é que o detetive Griffin indicou que o Sr. Davion Murphy já havia estado na prisão antes e o júri claramente ouviu isso. O tribunal já decidiu, mas vamos reafirmar isso como base para anular o julgamento e conceder ao Sr. Davion Murphy um novo julgamento. Também alegaríamos que as provas apresentadas em relação a Davion Murphy foram contrárias
insuficientes ou que o veredicto contrariou o peso das provas. O efeito cumulativo da negação da separação e da admissão espontânea dos corréus privou o Sr. Davion Murphy de um julgamento justo. Motivo número 5, o depoimento inadequado de opinião de especialista invadiu a competência do júri, e isso foi em relação a especialistas testemunharam sobre relações entre gangues, e assim por diante, que foi uma grande parte do julgamento. E, novamente, basicamente, o erro cumulativo exige um novo julgamento. Isso inclui a extensa evidência de gangues e as provas altamente prejudiciais das redes sociais apresentadas. O efeito colateral do julgamento conjunto, e isso é porque o Sr. Davion Murphy estava presente durante o julgamento com os corréus, houve contaminação probatória, provas de associação imprópria, depoimentos de especialistas e repetidas referências a guerras de gangues e violência de retaliação. Tudo isso ocorreu em um julgamento conjunto, e nós afirmamos que isso seria suficiente como evidência cumulativa para conceder ao Sr. Davion Murphy um novo julgamento. Certo. Obrigada, Sr. Sonardi. Certo, Sr. Petrites, em nome do Sr. Chance. Obrigado, meritíssimo. Nós apresentamos um pedido de novo julgamento. E, sem me alongar sobre o que está lá, o argumento é simplesmente que o veredito se baseia em uma cadeia de inferências indevidamente acumuladas e não foram apresentadas provas diretas de que o Sr. Chance sabia que seus corréus pretendiam assassinar o Sr. Jones, que ele pretendia que o Sr. Jones fosse morto ou que seus atos foram especificamente planejados para ocorrer, ajudar ou incentivar o assassinato e, portanto, não havia provas suficientes, de acordo com a lei da Flórida, para sustentar uma condenação por homicídio em primeiro grau ou conspiração para cometer homicídio. Obrigada. Obrigado. Certo. Sr. Hardy, qual é a sua resposta primeiro a pedido do Sr. Gathright de absolvição em relação à sexta acusação, a acusação de adulteração? Meritíssima, nós também revisamos a jurisprudência que ele citou como autoridade em sua moção. E, meritíssima, esses casos são claramente distinguíveis pelos fatos atualmente apresentados ao tribunal. Um deles era um caso de corpus. Nós literalmente temos o réu em vídeo, onde ele é visto apagando as impressões digitais. Todos os outros casos tratavam de conhecimento e intenção, de que o ato físico realmente foi cometido e da prova disso. E, meritíssima, há provas circunstanciais neste caso que são esmagadoras. Este é um caso em que a forma como o homicídio ocorreu foi em um hotel, um local público onde 3 homens armados usaram fuzis de assalto de alto poder de fogo e uma Glock com um dispositivo automático para disparar rapidamente, descarregando as armas em um estacionamento público. E essa foi a vítima neste caso. Havia amplas evidências de que eles sabiam quem estavam mirando. Eles sabiam da notoriedade da vítima. Então, meritíssima, a lei exige, para caracterizar a adulteração, que eles soubessem ou deveriam saber que uma investigação pelas autoridades policiais iria ocorrer. Eles não têm argumento baseado na natureza circunstancial ou na forma como cometeram o crime. Sugerir a este tribunal que ele não sabia que uma investigação policial estava prestes a ser instaurada e que ambos os veículos usados neste caso claramente foram retirados do estado da Flórida. E onde eles moram em Jacksonville e onde seriam investigados, eles foram removidos daquela cidade. Eles foram escondidos. Esse carro foi escondido na casa da avó dele no dia do homicídio, quando o homicídio ocorreu. Ele trouxe o carro, trocou de veículo e transferiu o que estava dentro do veículo suspeito usado no homicídio para outro veículo, meritíssima. Com base nos fatos e nas circunstâncias deste caso, acreditamos que há fatos e evidências suficientes para comprovar que ele sabia que uma investigação de homicídio de grande repercussão aconteceria. Havia todas as evidências do telefone dele que mostravam sua atividade imediatamente após esse crime. Então, nós certamente sabíamos que eles tinham conseguido matar um artista de rap de grande destaque. Então, com base nisso e no fato de não haver problema de corpos neste caso específico, ele literalmente é visto limpando isso em um vídeo. Com base nessas evidências, pedimos que negue o pedido do réu. Certo.
Tem mais algum argumento sobre as moções dos réus para novo julgamento, meritíssima? Nós nos baseamos em todos os nossos argumentos escritos anteriores, assim como nos argumentos orais apresentados nas moções pré-julgamento e durante o decorrer do julgamento. Qualquer argumento sobre peso das provas ou insuficiência de evidências, acreditamos que não tem fundamento. Os fatos e as provas neste caso foram esmagadores. Havia uma montanha de provas no caso, não só evidências circunstanciais, mas também evidências diretas da participação de cada um dos réus neste caso, além do próprio crime ter sido registrado em vídeo. Assim, vamos nos basear em todos os nossos argumentos anteriores, escritos e orais. Ok, obrigada. Tudo bem. Então, vou negar a moção de Sean Gathright para absolvição em relação à acusação 6 e negar todas as moções dos réus para um novo julgamento. Tudo bem. Promotoria, vocês vão chamar alguma testemunha ou alguém quer falar antes da sentença? Meritíssima, conversamos com nossa assistente de apoio à vítima e a mãe da vítima não quis se pronunciar novamente perante o tribunal. Ela leu um depoimento de impacto da vítima para o caso de Alicia Andrews, assim como houve uma declaração lida ao júri. Ela está ciente de que a sentença neste caso de homicídio será prisão perpétua. Também entramos em contato com as outras vítimas deste caso e elas não quiseram estar presentes ou serem ouvidas. Elas também estão cientes de qual será a sentença. Certo. Então, vamos passar por cada um dos réus. Vamos começar com o Sr. Chance. Então, para homicídio em primeiro grau, é prisão perpétua obrigatória, correto? Sim. Meritíssima, apenas mínimas obrigatórias aplicáveis? Não em relação a Isaías Chance. Certo, e então sobre a conspiração... assassinato em primeiro grau também resulta em prisão perpétua obrigatória? Juíza, esse crime pode levar à prisão perpétua, mas não creio que seja uma pena obrigatória. E fornecemos uma planilha de pontuação para todos os réus pelos crimes que não eram acusação de assassinato em primeiro grau. Certo, conspiração pode levar à prisão perpétua? O que o Ministério Público pede? Meritíssima, estamos pedindo uma sentença de prisão perpétua, sentenças máximas para todos os crimes que não resultam em prisão perpétua. Cumprir ao mesmo tempo ou em sequência? Meritíssima, solicitamos o cumprimento simultâneo. Passando para Sean Gathright, quanto ao assassinato premeditado em primeiro grau, pena obrigatória de prisão perpétua e há alguma circunstância atenuante que se aplica a ele? Juíza, existem penas mínimas obrigatórias que se aplicam a ele. Existe uma pena mínima obrigatória de 25 anos por disparo. 20 anos é apenas por disparar uma arma de fogo. Nós não alegamos que resultou em morte. Certo, então isso seria na primeira acusação. E quanto à conspiração, você também está pedindo prisão perpétua, correto? Meritíssima para ele é um crime de primeiro grau porque ele não tinha o agravante de participação em gangue. Seriam 30 anos para Sean Gathright por conspiração para assassinato em primeiro grau. Certo. Sobre cada tentativa de homicídio em segundo grau, apenas mínimas obrigatórias nesses casos? Juíza, para as tentativas de homicídio em segundo grau, apenas mínimas obrigatórias por uso de arma de fogo, novamente como agravantes. Essas são penas mínimas obrigatórias de 20 anos novamente. Qual o máximo previsto em lei e o que você está pedindo? Para as tentativas de homicídio em segundo grau de Sean Gathright, esses são crimes de primeiro grau. Então estaríamos pedindo 20 anos de prisão estadual para cada uma dessas acusações. E quanto ao crime de adulteração de provas, o que você está pedindo? 5 anos de prisão estadual. Para cumprir simultaneamente ou todas para cumprir simultaneamente? Sim, meritíssima. Certo, sobre Davion Murphy e a prisão perpétua obrigatória por homicídio em primeiro grau, apenas mínimas obrigatórias a ele? Sim, meritíssima. Ele também tem uma pena mínima obrigatória de 20 anos por agravante de uso de arma de fogo. Certo, então você está pedindo prisão perpétua por conspiração? Sim, meritíssima. E nas tentativas de homicídio em segundo grau, há também mínimo obrigatório de 20 anos? Para ele, sim. E então você está pedindo 30? Estamos pedindo prisão perpétua. Na verdade, ele recebe prisão perpétua por causa do agravante de participação em gangue. Tudo bem. Ela está dizendo que o segundo grau, na parte de trás da sua cabeça, é um ano de família.
Mas segundo grau, não. Ela diz que o júri encontrou um agravante de gangue, aumentando a pena. Porque aqui diz crime de segundo grau. A funcionária perguntou por que na pauta consta crime de segundo grau, mas você afirma que a participação em gangue aumenta a pena para prisão perpétua. Sim. Meritíssima. Certo. E o agravante de uso de arma de fogo? Isso se aplica a ele? Tudo bem. Certo. E você está pedindo para que essas penas sejam cumpridas simultaneamente? Sim, meritíssima. E quanto a Rashad Murphy, na primeira acusação, é prisão perpétua obrigatória. E isso também tem um mínimo de 20 anos. Sim, meritíssima. Sobre a conspiração, você pede prisão perpétua, certo? Sim. Meritíssima. E então apenas mínimas de 20 anos nas tentativas de homicídio em todas essas acusações? Sim, senhor. Senhor Rashad Murphy, não houve decisão específica do júri sobre a arma de fogo. Por causa das agravantes por participação em gangue, ele também pode pegar prisão perpétua nessas acusações? Sim. E é isso que você está pedindo? Sim, meritíssima. Certo. Alguém discorda que essas são as penas máximas e as penas mínimas obrigatórias que se aplicam a cada um dos réus? Certo. Certo, tudo bem, muito bom. Mais alguma coisa que você gostaria de dizer antes da sentença? Sim, meritíssima. Tudo bem. Tudo certo. Senhor Gonzalez, há mais alguma coisa que você ou seu cliente gostariam de dizer antes da sentença? Ou alguma outra pessoa que gostaria de falar? Nada mais. Meritíssima, tudo bem. Senhor Wise, algo mais da sua cliente ou de mais alguém? Senhor Getright gostaria de falar, se a senhora permitir. Certo. Com sua mãe e avó que estão na galeria. Elas também querem se dirigir ao tribunal. Sim, meritíssimo. Claro. Isso seria o mínimo para Gaffery. Tudo certo. Quem quiser pode vir falar primeiro. Só peça para ela ficar na frente do púlpito. Tudo bem. Bom dia. Bom dia, na verdade, boa tarde. Obrigada. Obrigada por me permitir falar ao tribunal. Eu gostaria de dizer que tudo isso realmente trouxe à tona e chamou muita atenção para muitas coisas que estão acontecendo na comunidade e no bairro de Jacksonville e também em outros lugares. Shh, senhor Snarly, você está muito alto. Não ouço a senhora Lau. Em outras partes do país, nós recebemos muito apoio e muitos comentários de pessoas que aprenderam muito sobre o processo judicial. Durante tudo isso, o que eu acho muito, muito importante e também gerou muitas conversas sobre pais se comunicando com seus filhos e fazendo as pessoas perceberem que não importa qual seja a sua situação, você nunca sabe o que pode acontecer na vida e onde pode acabar se encontrando. E eu acho que com esse julgamento sendo televisionado e com muita, como posso dizer, controvérsia e atenção, isso realmente provocou muitas conversas na comunidade e trouxe muita conscientização. E eu espero que isso mude muitas coisas na vida das pessoas e mude suas opiniões e pensamentos. E como uma ex-militar, sempre fui alguém que acreditou firmemente no Estado de Direito e no que é certo e errado. E eu aprendi muito. Tudo o que posso dizer é que aprendi muito sobre como o processo funciona. E obrigada por me permitir estar aqui. Senhora Kyle, só quero dizer que você tem sido uma mãe muito dedicada ao seu filho. Isso é evidente. Você esteve aqui durante todo o julgamento e ele tem muita sorte de ter você como mãe. E sei que seu coração está partido. Eu sei que está, porque é seu filho. E eu realmente sinto muito por isso e por você. De verdade. Eu sinto muito por você e pela sua família por estarem passando por isso. Mas a sua atitude e o que você está tirando disso, eu espero, pelo bem da comunidade, que haja alguma mudança, porque isso não pode continuar. Essa tragédia simplesmente não pode continuar.
Então eu agradeço pelos seus comentários. Obrigada, obrigada. E senhorita Catherine, você quer dizer algo? Venha aqui. Eu realmente quero agradecer por me permitir falar ao tribunal. Esse evento trágico aconteceu quando Sean tinha apenas 18 anos, e essa é uma época em que o córtex pré-frontal do cérebro ainda não está totalmente desenvolvido. Esse desenvolvimento só se completa quando eles têm pelo menos 25 anos, e essa é a área do cérebro que controla os impulsos. E comportamentos de risco fazem parte do cérebro imaturo. Eles têm uma tendência maior a buscar comportamentos arriscados. As emoções e os impulsos são a primeira prioridade deles e a lógica vem em segundo lugar. E eu sei que Sean cometeu um erro, mas realmente acredito que a punição foi severa demais. Sean. Eu sei que é difícil, sou Catherine, é difícil. Eu sei. Sean é um jovem brilhante. E se tiver a oportunidade, acredito que ele pode se tornar um exemplo excepcional para os mais jovens. Ele é um cristão devoto e é querido tanto pelos colegas quanto pelos adultos. Este único acontecimento não deveria definir o resto da vida dele. Obrigada. Obrigada. Tudo bem. E Sr. Gathright, o senhor gostaria de dizer algo? Sim, senhora. Tudo bem. Meritíssimo, agradeço mais uma vez por me conceder essa oportunidade. Preparei só uma coisinha. Trabalhei nisso com muito cuidado, então peço que, a seu critério, me permita. Sim, claro, pode ir em frente. Obrigado. Desde que seja respeitoso. Sim, senhora. Tudo bem. Estamos sendo sentenciados pelo assassinato de Charles Jones, ocorrido há 2 anos. Agora, alguns podem dizer que isso é apenas uma coincidência, mas eu acredito que nada foi, é ou jamais será deixado ao acaso, e que tudo neste mundo é predestinado. Existem muitas promessas bíblicas que confirmam essa crença. Jeremias 1:5. Antes de você ser formado no ventre, eu te conheci. Antes de você nascer, eu te separei. Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho para você, de bem e não de desastre. Romanos 8:28 diz que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Existem muitos outros versículos semelhantes. Deus tem plena soberania sobre nossas vidas. Ele define nossos períodos de paz, prosperidade, alegria e riso. Ele também escolhe nossos traumas e tribulações, não para punir, mas para fortalecer caráter e fé. Todos questionam como e por que terminei assim, mesmo tendo crescido em família amorosa, casa confortável, com oportunidades e potencial promissor. Alguns agem como se fosse impossível ou inédito alguém como eu se encontrar em uma situação como esta. Mas, na realidade, isso é muito mais comum do que pensamos e vem acontecendo há muito tempo, bem antes de hoje. Há uma parábola que Jesus contou chamada O Filho Pródigo, sobre um filho que tinha uma casa confortável, família amorosa e servos. Todas as suas necessidades eram supridas. Ainda assim, ele pegou a herança e foi para um país distante, onde levou uma vida desregrada. Logo ele ficou sem dinheiro e uma fome atingiu a terra onde ele estava. E enquanto isso teria sido sinal suficiente para a maioria voltar atrás, seus olhos ainda não tinham se aberto e ele ainda não tinha caído em si. Faminto e desesperado, conseguiu trabalho em uma fazenda alimentando porcos. Naquela época, porcos e o que comiam eram vistos como as coisas mais imundas e impuras, o mais baixo e pior possível. Mas ele estava com tanta fome e tão cego que a comida que dava aos porcos parecia apetitosa. Foi então que ele finalmente caiu em si. Ele notou que até os servos de sua casa tinham comida de sobra, enquanto ele morria de fome entre os porcos. Após essa experiência reveladora, ele decidiu voltar para casa.
Ele estava envergonhado e planejou ir até seu pai para pedir perdão e se tornar um dos seus servos, pois não se sentia mais digno de ser chamado de filho. Mas quando ele voltou, seu pai o abraçou com amor e compaixão, vestiu-o com as melhores roupas e joias e celebrou o retorno do filho com um banquete, exclamando: "Este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e agora foi encontrado." Não é incomum que bons jovens, vindos de boas famílias, se percam neste mundo. Mas é o descontentamento que muitas vezes leva esses bons jovens pelo caminho errado. Acredito que estudiosos e historiadores chamarão nosso tempo de era do descontentamento. Quem vem de criação privilegiada está em desvantagem nessa luta devido às altas expectativas e às inúmeras oportunidades e opções com que cresceu. Não sabemos como foi a luta ou quanto nossos pais trabalharam para nos dar essas oportunidades. Só percebemos o valor quando perdemos algo. E isso geralmente acontece depois que passamos por nossa própria experiência reveladora. Nunca na história houve um tempo como agora, em que há tanta coisa disponível e tão fácil de consumir, mas ainda assim exigimos mais. E isso é claramente visto na minha geração. Jovens buscam amadurecer rapidamente para seguir influenciadores idolatrados. Isso ocorre em parte porque somos muito suscetíveis. Um estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental mostrou que o cérebro masculino só amadurece totalmente aos 26 ou 27 anos, cerca de 8 ou 9 anos mais velho do que eu era na época da infração. A sociedade reconhece isso, por isso as leis impõem limites de idade para atividades, comodidades e substâncias, protegendo adolescentes adultos. No entanto, essas leis não se aplicam a adolescentes adultos acusados de crimes, permitindo que sejam processados ao máximo, independentemente da idade. Meritíssimo. É triste que um jovem de 18 anos não possa alugar um carro, ficar num hotel ou comprar uma casa, mas possa ser condenado à morte ou prisão perpétua sem liberdade condicional. Eles não podem comprar álcool ou tabaco, mas podem ser condenados à morte ou à prisão perpétua sem liberdade condicional. Eles não podem trabalhar em certos empregos ou nem mesmo fazer um cruzeiro sem um acompanhante, mas podem ser condenados à morte ou à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sou um exemplo claro dessas circunstâncias. Aos 18 anos, sem condenações anteriores, fui acusado, indiciado e tive que enfrentar a pena de morte. Meu ponto é que a sociedade vê qualquer pessoa com menos de 21 anos como alguém que não tem maturidade mental suficiente para participar ou se envolver nessas atividades, comodidades e substâncias, porque certas substâncias listadas podem impactar negativamente ou prejudicar o desenvolvimento do cérebro em formação. Outras atividades e comodidades são restritas por falta de controle de impulso, comportamento ou consciência situacional entre adolescentes. É fácil perceber que nossos cérebros ainda não se desenvolveram o suficiente. Vivemos em uma sociedade onde menores de 21 anos podem ser condenados à morte ou prisão perpétua sem liberdade condicional, não deixando espaço para crescimento, reabilitação ou redenção. Nós não levamos em conta o fato de que eles não eram adultos totalmente desenvolvidos e que suas habilidades de julgamento e tomada de decisão também não estavam desenvolvidas. Eu acredito que é cruel alguém com menos de 21 anos ser condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional ou à morte antes mesmo de ter idade para ser plenamente emancipado ou compreender plenamente as consequências de suas ações. Digo isso porque quero mudanças. Mudança para quem teve o destino selado antes de nascer. Mudança para filhos pródigos que se afastaram demais e se perderam. Mudança para quem ainda não amadureceu totalmente ou não revelou todo o seu potencial adulto. Mudança para quem nunca pôde contornar ou evitar, apenas enfrentar diretamente seus obstáculos. Mesmo com minhas circunstâncias atuais, ainda confio em todas as promessas bíblicas. Acredito que estou exatamente onde Deus planejou, um plano criado antes de eu nascer. Também acredito que este capítulo da minha vida vai me impulsionar para um propósito muito maior do que o que vemos aqui hoje, porque minha jornada está apenas começando. Obrigado. Obrigada, senhor presidente. Tá certo. Tudo bem. Davion Murphy deseja dizer algo ou alguém deseja falar em nome dele? Ele está indicando que não. O Sr. Davion Murphy não tem comentários. Certo. O Sr. Petriches, representando o Sr. Chance, quer dizer algo?
Não, você está sob outra condição que não. Eu passei para o senhor retratado atrás de você. Eu estou... Desculpe. Tudo bem, claro, pode subir. Novamente, desde que seja respeitoso. Desculpa, estou meio nervoso. Desculpa. Tudo bem. Então, né? O que eu fiz de certo? O que eu fiz de certo, o Sean meio que cobriu, tipo, basicamente o que eu fiz de certo, né? Meu advogado acabou de me dizer que não podia falar sobre muitas coisas. Então, bem... Você só precisa ter cuidado. Se você começar a falar sobre os fatos do caso, pode acabar criando mais provas contra você. Então, provavelmente, essa é a preocupação dele. Então, quero apenas que você saiba disso. Mesmo repetindo o que o Sr. Cartwright falou, ainda tenho o direito de dizer. Então, não quero que você sinta que não pode falar só porque o Sr. Cartwright já disse isso. Bem. Certo. Eu não sei, desculpe. Eu nem sequer tenho ou conheço as palavras certas para dizer que possam amenizar a gravidade da situação em que me encontro agora por causa da minha sentença. Eu não acho que alguém com uma mente razoável conseguiria ajustar sua consciência à realidade de algo tão absurdo, especialmente sendo tão jovem. Isso é mais difícil do que eu imaginava, vou ser honesto. Eu sinto que nossa presença aqui foi mais motivada por questões políticas do que apenas pelo nosso direito garantido pela 6ª e 14ª emenda, que assegura o direito a um julgamento justo com um júri imparcial para cada réu. Sendo assim, eu não vou dizer isso. Eu queria te dizer algo diretamente. Não, tudo bem. E você está mais do que à vontade para discordar de qualquer decisão que eu tenha tomado no caso. Você só não pode repetir os fatos. Você não precisa repetir os fatos, mas sabe, você só não pode ser rude comigo. É só isso que eu peço. Você pode. Você pode expressar discordância. Tenho casca grossa e tudo que eu fizer será revisado, mas não seja desrespeitoso. Senão terei que pedir para você sentar, o que complica. Então vamos evitar isso. Sim, senhora, tudo bem. Certo, então obrigado, você está bem. Então, Justiça Cook, diferente dos outros réus aqui, todos eles são acusados de serem os supostos atiradores e têm os mesmos veredictos. No entanto, eu, por outro lado, a pessoa que foi acusada junto comigo por supostamente desempenhar o mesmo papel que eu, foi absolvida da acusação que eu enfrento. O caso de Alicia não contrariou o dos supostos atiradores contra o Estado. Não acho possível isso acontecer, mas contradiz meu caso, pois sou considerado o único principal aqui. Porque as decisões dos nossos 2 júris se contradizem. A única diferença é que fui a julgamento com mais 3 pessoas que tiveram o mesmo veredito que eu, e ela não. Pelo menos ela foi considerada inocente na acusação que eu estou respondendo agora. Não foi uma coincidência. Basicamente, o que estou dizendo é que, Alicia, no estado de Hallis em que jogamos, isso já entra nos fatos de um caso negro. Bem, tudo bem. Se estou te entendendo corretamente, você está questionando o fato de que não sei se ela é sua namorada atual ou ex-namorada, mas ela foi a julgamento.
Ela foi condenada por homicídio culposo a 15 anos enquanto você enfrenta prisão perpétua. Isso parece injusto para você, certo? Sim, isso é extremamente injusto. Eu vi Suzy Lopes no noticiário esta manhã e ela estava dizendo que a justiça foi feita. Com certeza, se você olhar por esse ponto de vista, mas tudo que é uma perspectiva se baseia na percepção. Então, se você diz que isso é justiça, tudo bem, mas quando você olha, se você colocar eu e a Alicia lado a lado, isso é injusto, é injustiça. Não faz sentido. É contrário ao meu veredito. O júri dela tomou a decisão deles. Meu júri fez bem. Nosso júri tomou a decisão deles, mas isso contradiz os dois vereditos. A única diferença é que eu fui a julgamento com minha corré e ela foi a julgamento sozinha. Então eu sinto que, pessoalmente, fui considerado culpado mais por associação do que por participação. Era só isso que eu queria dizer. Juiz. Desculpe, isso é bem mais difícil do que imaginei. Mas não era isso que eu estava pensando. Claro. Claro. E você deve saber que no julgamento a senhorita Andrews praticamente te culpou por tudo. Com certeza. Eu não sei. Sabe, quando eu sento com o meu advogado, ele fica muito... Ele provavelmente está até tremendo ali porque não sabe o que eu vou falar. Certo, ele tá bem preocupado. Com certeza. Muita gente não sabe, mas antes de você ir a julgamento, você tenta ser otimista. Mas tudo é feito de forma estratégica. Então, como os advogados otimizam o que vão dizer ou o que vão fazer, eles fazem isso junto com o cliente. Sabe, não estou dizendo se o que ela disse estava certo ou errado, ou o que ele queria que ela dissesse ou o que ela disse, sabe? Mas é só isso mesmo. Quero dizer algo para Jacksonville. Então é a minha cidade, cara. Não vale a pena, rapaz. Não vale a pena. Eu sendo um rapper da minha cidade e realmente sendo um rapper da nossa cidade, não vale a pena. Minha boca está seca, desculpa. As provocações, as tretas e os tiroteios, pra quê? Pra quê? Quando você tá sentado na sua cela sozinho, com frio, se sentindo muito sozinho, não é bom. Todo mundo te abandona. Ninguém tá aqui por você. Aqueles que são seus parceiros de verdade, suas namoradas, quem quer que você ame. A única pessoa que está do seu lado é sua mãe. E talvez, um amigo, talvez. Mas não vale a pena, mano. Não vale a pena. Eu tinha 21 anos e enfrentava a pena de morte. Eu nunca, minhas únicas interações com a polícia se resumiam a multas de trânsito. Acordo no dia seguinte enfrentando a pena de morte. Foi assim que larguei a vida que leva às algemas. Não compensa, irmão. É só isso. Desculpa se eu estava nervoso. Desculpa. Não, tudo bem, Sr. Chance. E obrigada por dizer isso. Sim, senhora, sim. Aí está. Murphy mudou de ideia e não quer mais fazer uma declaração. Claro. Pode falar, senhorita Murphy. O que deseja dizer? Eu gostaria de dizer a Deus que você era... tudo. Fora disso. Me desculpe. Juíza. Me desculpe, sabe? Você pode ter que ir até a tribuna porque a taquígrafa precisa ouvir o que você está dizendo, Sr. Murphy. Como eu estava dizendo, sabe? Você parece diferente visto daqui de baixo. A Deus seja a glória, o tempo todo. E Ele sempre terá a palavra final na nossa situação. Como disse na entrevista de interrogatório, serei julgado por isso e sempre defenderei minha inocência. E eu só quero dizer para a geração Z, mude sua vida e faça algo produtivo com ela. Porque
E essa situação não vale a pena. E como já foi dito antes, essa não é a primeira vez que passo por isso. Então parece que vai ser para sempre, mas eu ainda mantenho uma mentalidade positiva e um estado de espírito positivo. Mas a Deus seja a glória, para sempre. E é isso. Obrigada, senhora Murphy. Tudo bem. Senhor Rashad Murphy deseja dizer algo? Não é obrigatório. Essa é sua última chance. Eu amo todo mundo. Tá bom. Tá bom, tudo certo, muito bom. Tudo certo. Então, algumas coisas antes de eu proferir a sentença. Primeiramente, quero parabenizar os advogados novamente. Sei que já fiz isso ao final do julgamento, mas esse foi um caso enorme. Quero dizer, é de longe o caso mais longo, né, o mais intricado, né, o mais difícil que já conduzi em quase 24 anos. E sei que para vocês também deve ter sido, não consigo nem imaginar a tarefa hercúlea de lidar com todas as provas e analisá-las. E vocês sempre se comportaram com o máximo de profissionalismo. E eu só quero mais uma vez expressar minha gratidão por isso, por como todos levaram o caso tão a sério. Eu nunca, jamais precisei me preocupar que algum dos advogados diante de mim não cumprisse as regras de conduta profissional. Eu nunca preciso me preocupar que vocês sejam desrespeitosos comigo, com as testemunhas ou entre si. Nunca preciso me preocupar que advogados me enganem sobre a lei. E isso é raro de acontecer, mas quando acontece, e aconteceu recentemente, me faz ser muito grata por advogados que sabem o que estão fazendo e que atuam com o máximo de profissionalismo. Então eu realmente quero agradecer muito a todos vocês por isso. Quero comentar sobre o trabalho das forças de segurança. Não sei se o detetive Ramos está presente. Não o vejo. Esse foi um trabalho e tanto. Isso foi inacreditável. Já vi muitos detetives de homicídios do TPD e HCSO testemunharem ao longo dos anos. Isso foi notável, especialmente considerando que foi a primeira vez dele como detetive principal. Quero dizer, e ele tinha um conhecimento enciclopédico sobre esse caso. Quero dizer, e estou falando de uma quantidade enorme de informações que ele conseguia lembrar instantaneamente. E nem toda agência de aplicação da lei e nem todo detetive de homicídios resolve esse caso. Nem todo mundo consegue. Mas ele conseguiu. Quero dizer, ele foi tenaz, minucioso e muito impressionante. Se eu estivesse no departamento de polícia de Tallahassee, daria a ele um prêmio pelo excelente trabalho. Ele fez toda a agência parecer competente. Também quero comentar sobre a detetive Taylor Klein, que teve a visão de ir buscar aquele vídeo do McDonald's, que foi uma parte fundamental das provas neste caso. E realmente, a cooperação entre as forças de segurança no estado da Flórida é notável. Quero elogiar o departamento do xerife de Jacksonville, a unidade de gangues. Acho que é uma unidade com 12 membros. E só com base no que eu sei, de forma anedótica, sobre a situação em Jacksonville, eu não sei se isso melhorou, mas uma unidade de 12 pessoas tentando fazer o melhor para lidar com toda a violência de gangues naquela comunidade é exigido muito deles. E especificamente quero destacar a detetive Nader e a detetive Drebeck. Elas mais uma vez trabalharam incansavelmente nesse caso. Elas trabalharam lado a lado com a detetive Ramos. De novo, a detetive Drebeck teve presença de espírito ao entrar no Walmart e pegar as imagens das câmeras. Isso sim é um bom e velho trabalho de detetive que realmente trouxe resultados para o estado da Flórida. Também quero elogiar a cooperação com o departamento do xerife do condado de Polk, o departamento de polícia do condado de Gwinnett e, se não me engano, foi o condado de Putnam que encontrou e forneceu o telefone para Darius Bills. Foi o departamento do xerife do condado de Clay. Quero dizer, isso realmente é notável. E, novamente, nem em todos os estados dos Estados Unidos da América você tem agências que trabalham tão bem juntas com um objetivo comum. Então, quero dizer, essa parte é realmente impressionante. Sabe?
Eu realmente não sei o que dizer sobre o que acontece em Jacksonville. Novamente, não sei se está melhorando, mas fiquei chocada. E quando eu estava sentada lá ouvindo as evidências e só vendo o rastro de corpos, um jovem atrás do outro, sendo tirados no auge de suas vidas, quero dizer, é chocante, é realmente chocante. E eu simplesmente não consigo acreditar que qualquer comunidade, se souber disso, vai ficar parada e aceitar isso. Quero dizer, é simplesmente trágico. E, sabe, o Sr. Jones não merecia morrer pelo que fez ou pelos vídeos de drill rap que ele fez. Mas, pelo amor de Deus, ir e profanar o túmulo de um parente assassinado, você não merece ser morto por isso, mas acabou de aumentar as suas chances de que isso acontecesse. E essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, de forma alguma, estou dizendo que ele merecia isso, mas é simplesmente chocante. É chocante para mim. E eu realmente tenho muita simpatia pelos réus. A maioria de vocês são homens jovens. E alguns de vocês têm filhos. E agora, para quê? Para quê? Agora vocês estão diante de prisão perpétua. E para que foi tudo isso? E eu realmente agradeço ao Sr. Gathright e ao Sr. Chance por falarem com a sua comunidade. Essas decisões que são tomadas podem causar mudanças irreversíveis das quais você não pode voltar atrás. Não tem como voltar atrás delas. Você acaba morto ou preso para o resto da vida. E eu sinto que, sabe, vocês, cavalheiros, tinham muito mais a oferecer para este mundo. Vocês tinham, e ainda têm. E então, em particular, sabe, Sr. Rashad Murphy e Davion Murphy, escutem, não há dúvida de que vocês tiveram uma infância difícil. Não há dúvida. A mão que vocês receberam desde o começo não foi das melhores. Não há dúvida quanto a isso. Novamente, isso não é uma desculpa, mas eu reconheço. Sr. Chance Gathright, vocês, diferente dos Murphys, tiveram modelos positivos em suas vidas. Sr. Chance, você teve um pai que testemunhou e parecia ser um bom exemplo e um padrasto que se importava com você. E Sr. Gathright, como você mesmo reconheceu, você teve tantas oportunidades que a maioria das pessoas não tem. Quero dizer, você começou com vantagens. As cartas que a vida lhe deu eram muito boas. Eram realmente muito boas. Melhores que a maioria das pessoas, por isso é especialmente difícil. Fico de coração partido por você e sua família. Fico de coração partido pelos seus filhos. Estou sim, então eu realmente tenho muita empatia. Mas você foi condenada e foi um crime horrível que foi cometido e há um preço a ser pago, não tem como fugir disso. Eu realmente acho notável e espero que você consiga manter sua visão positiva. Cada uma de vocês ainda tem uma vida de valor. E daqui para frente, a qualidade da vida que vocês terão a cada dia vai depender das escolhas que fizerem. E por isso eu espero que vocês continuem fazendo escolhas e percebam que têm valor e podem contribuir. Você começou hoje conversando com membros da sua comunidade, especialmente os homens jovens, dizendo que esse não é o caminho. Não é. Não é. Porque, veja, Charles Jones está morto e 4 pessoas que agora vão passar a vida na prisão. E, de novo, tudo isso por quê? Porque nada por nada. Terror por vídeos de drill rap. Quero dizer, realmente não é nada. Então, uma coisa que percebi foi, quando estava ouvindo o depoimento, acho que quando Roberto Howard testemunhou, ele disse que Jacksonville era a nova pequena Chicago. E eu quase caí da cadeira porque não consigo nem imaginar alguém em Jacksonville querendo essa comparação. Então eu fiquei curiosa. Pesquisei e aparentemente Chicago teve 406 homicídios no ano passado, sendo um quarto ligados a gangues. Isso dá cerca de 104 pessoas mortas. Puf, sumiram, se foram. Por quê? Por quê? Então, quero que todos saibam disso. Espero que, ao menos em Jacksonville, ocorram mudanças sérias. Eu não sei por que essa praga da violência de gangue surgiu. Eu não sei, não faço ideia. Eu realmente não conheço Jacksonville.
Eu não sei os motivos, mas espero que a comunidade realmente se una para acabar com isso, porque Jacksonville simplesmente não pode continuar perdendo tantos jovens no auge de suas vidas. Não pode fazer isso. Continue fazendo isso. Certo. Algo mais antes que eu anuncie a sentença? Não, meritíssimo. Nada a acrescentar em nome de Rashawn Murphy. Não, meritíssimo, em nome de Devion Murphy. Você. Tudo bem. Então, Sr. Chance, vou começar primeiro. Vou declará-lo culpado. Acusação 1. Sentencio você à prisão perpétua obrigatória sem possibilidade de liberdade condicional. Acusação 2. Vou declará-lo culpado, sentenciá-lo à prisão perpétua para cumprir simultaneamente com a acusação 1. Sr. Gathright. Na acusação 1, declaro-o culpado e sentencio à prisão perpétua sem liberdade condicional. Você também tem uma pena mínima obrigatória de 20 anos. Na acusação 2 de conspiração, vou sentenciá-lo a 30 anos de prisão a serem cumpridos simultaneamente. Acusação 3, tentativa de homicídio em segundo grau. Vou sentenciá-lo a 30 anos de prisão estadual na Flórida, com um mínimo obrigatório de 20 anos novamente a serem cumpridos simultaneamente com todas as outras acusações. Na acusação 4, tentativa de homicídio em segundo grau, declaro você culpado e sentencio a 30 anos de prisão, com mínimo obrigatório de 20 anos a cumprir simultaneamente com as demais acusações. Na quinta acusação, declaro você culpado e o sentencio a 30 anos de prisão estadual da Flórida, com mínimo obrigatório de 20 anos cumpridos junto com as demais acusações. Na sexta acusação, declaro você culpado e o sentencio a 5 anos de prisão estadual na Flórida, também a serem cumpridos simultaneamente. Novamente para você e o Sr. Chance, com crédito pelo tempo já cumprido. Quanto a Davion Murphy, Sr. Davion Murphy, eu o declaro culpado de assassinato premeditado em primeiro grau, o sentencio à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e você terá uma pena mínima obrigatória de 20 anos como parte da sentença de prisão perpétua. Na segunda acusação de conspiração, declaro você culpado e condeno a prisão perpétua a ser cumprida de forma concomitante. Sobre as tentativas de assassinato, acusações 3, 4 e 5, vou declará-lo culpado de todas as acusações e sentenciá-lo à prisão perpétua com no mínimo 20 anos para cada uma, cumprindo-as de forma concomitante e concedendo crédito pelo tempo já cumprido. E, finalmente, Sr. Rashad Murphy, vou declará-lo culpado de homicídio em primeiro grau, sentenciá-lo à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, e você também receberá uma sentença mínima obrigatória de 20 anos. Na segunda acusação, conspiração, declaro você culpado e sentencio à prisão perpétua a cumprir junto com a primeira. Nas acusações 3, 4 e 5, vou declará-lo culpado em cada uma delas e sentenciá-lo à prisão perpétua. Cada uma dessas acusações tem um mínimo obrigatório de 20 anos novamente para cumprir de forma concomitante com todas as outras acusações e concedendo crédito por todo o tempo já cumprido. Certo, mais alguma coisa? Sim, você sabe. Desejo o melhor para vocês, cavalheiros. Aproveitem muito suas vidas daqui para frente. Vocês têm 30 dias para recorrer da decisão e sentença deste tribunal. Obrigada a todos. Encerrado para o júri.